Olá, meu povo! Estamos iniciando mais uma edição do podcast no ar. Dessa semana está imperdível, uma verdadeira imersão no mundo da música. É isso mesmo, nosso convidado, a gente vai apresentar daqui a pouquinho para você, tá bom? Você pode nos acompanhar através do canal 180 da BrisaNet, YouTube da Sertão TV, Brisa Play e Spotify. Horário alternativo no seu sábado na Canudos FM 106,7. Vocês são os nossos convidados especiais. E ao meu lado, novamente, a Eduarda. Eduarda, tudo bem? A Eduarda, ela passou de entrevistada a entrevistadora. Exatamente. Como foi essa transição, essa linha tênue entre entrevistada e entrevistadora? Seja bem-vinda, Eduardo. Muito obrigada, meu amigo Hércules. Foi uma surpresa para mim, né? Eu acho que estou muito feliz, assim, muito realizada com essa fase, essa nova fase, né? E aí no podcast anterior a gente dizia que não podia dar muitos spoilers, mas tem muitas novidades por aí. E hoje nós estamos aqui. Eu creio que novidades boas, né? Com toda certeza, sem sombra de dúvidas. No final você vai acabar dando algum spoiler ou outro. Será que hoje Eu sai um gostaria spoiler? que você, por gentileza, apresentasse o nosso convidado de hoje. O nosso convidado de hoje é o Fernandinho, ele que é músico e empresário no segmento, no mundo da música. Então, nosso podcast aqui está maravilhoso. Seja muito bem-vindo, Fernandinho. Nós estamos muito felizes de te receber. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o seu universo, não é isso? Universo musical. Exatamente. Bastante diversificado. É filho da nossa terra. E eu quero começar o nosso No Ar de hoje, Fernandinho, te cumprimentando, te agradecendo pela disponibilidade de vir ao No Ar desta semana. E eu gostaria de saber das suas origens. Eu gostaria de saber quando você virou essa chavinha, essa predisposição para a música. Você que é filho de Quixeramobim. Pois é uma satisfação imensa. Desde já agradeço pela recepção calorosa de vocês, agradeço o Serginho. E estou imensamente feliz de estar... Porque eu saí de Quixeramobim para apostar em mim. Está com uns 12 anos que eu saí da cidade para apostar em mim. E a primeira vez que eu me manifestei em público, para o público local, através desse podcast. Não foi nem num palco ainda. Eu nunca fiz um show aqui. Olha aí, que interessante. Nunca fiz um show aqui. Tudo se iniciou porque o meu pai era tio do Carlinhos Eloy, outro grande profissional do rádio, conheci. Do Claudinho, irmão do seu Miguel, o seu Expedito. Eu morava na Vila Eloy, eu cresci ali, mas a minha influência foi o rádio. A minha memória afetiva de infância veio toda do rádio, através dos programas locais, das emissoras locais. E através do rádio do papai, que hoje é exposto na sala da minha casa em Fortaleza. De relíquia. E funciona. Legal. E funciona, só que é muito sagrado para mim, que aquilo ali para mim, eu digo para todo mundo, foi minha tabuada, né? Foi o meu ABC de tudo. Então ali foi de onde eu extraí toda a minha matéria-prima de trabalho. Bacana demais. E esse enveredamento para o mundo da música, como aconteceu? Pronto. Isso se deu graças a muita obstinação. Eu lutei muito, eu briguei muito para isso acontecer. Até porque a nossa cidade em si, ela limita muito, principalmente na época ainda, né, no início dos anos 2000, quer dizer, era muito limitado. Então, o que é que aconteceu? Eu busquei muitas oportunidades, eu corri muito atrás. Eu morava ali na Vila Eloy e eu tive a felicidade que quando eu entrei no Assis Bezerra, em 2001, eu tive como professor uma grande pessoa que eu tenho um imenso carinho, que era meu vizinho ali do bairro, ali, o senhor Antônio Carlos, um professor de matemática, Antônio Carlos Cruz, né, vulgo Guaru, e ele tinha muitos discos, né, ele colecionava muitos discos, que ele adquiriu até do Ivo, irmão do Jeová, que era professor da escola agrícola. Sim. E eu tinha amizade com o filho dele, o Matheus, e eu
para poder ter acesso a essa matéria-prima, esse material, que eu não tinha toca CD, essas coisas. Então, o que acontecia? Eu ia pro Churrascão Drinks, quando eu saía da escola, eu ia pro Churrascão Drinks, e eu ia trabalhar de flanelinha lá, e tudo. E o dia que eu juntava, eu pegava, comprava CDs virgens, na época da Eletroshop, eu comprava CDs virgens, e o Matheus, filho do seu Tecão, copiava o acervo do pai dele para mim. E aí, quer dizer, era tudo atrás de absorver aquilo ali, né? Muito bacana. Antes de passar para Eduarda, eu gostaria de saber qual a sua influência musical aqui no nosso município de Quixeramobim. Pronto. Aqui a gente tem um celeiro de grandes artistas. Acho que o maior deles, como já sabemos, é o Fausto Nilo, cantor, compositor, arquiteto, desenhista, um dos maiores letristas da MPB, gênio, resumindo. Para além do Fausto Nilo, nós temos vários outros artistas nos mais diversos segmentos. Qual a sua influência no mundo da música aqui no município? Pronto. A pessoa que me motivou e me assanhou para poder eu querer isso aí foi o Índio. O Raimundo Alexandre, o Índio, né? Uhum. O Índio, nossos bezerros vêm tocando e pedi ele para cantar. Tu sabe tocar essa música? Eu nem conhecia ele e tudo. Tinha 12 anos. E ali construímos uma amizade. E quando foi em 2004, o Elton Saraiva, que trabalhou aqui no Sistema de Comunicação, ele formou uma banda, a Banda Brisa, com o pai da Ana Amélia, o seu Zé Wilson. E eu fui convidado para ser o primeiro vocalista da Banda Brisa com 14 anos. Fantástico. Foi os seus primeiros passos. Sim. Maria Eduarda, por gentileza. Então, eu queria saber de ti sobre esse processo de línguas estrangeiras, porque eu fiquei sabendo que o nosso artista, nosso convidado aqui, interpreta em 4 línguas estrangeiras, né? E como que foi esse contato? Quando começou? Porque a gente sabe que os discos, né? A gente tem essa influência musical de artistas internacionais. Mas como que foi esse processo para ti? Pronto, Eduardo, é o seguinte, eu fui um cara que me construí aos poucos. Sim. Eu não queimei etapas. Então, o que acontece? Quando eu decidi ir para Fortaleza, eu decidi, primeiramente, encontrar meios de morar em Fortaleza. Sim. Então, eu fiquei na casa de um amigo meu, que é conterrâneo daqui, que já morava lá, e eu fiquei na casa do cara. Então, aí eu fui buscar emprego, tal. Aí depois eu comecei a pesquisar como é que acontecia a vida noturna em Fortaleza. Uhum. Então eu comecei a frequentar as sextas, de sexta para sábado, sábado para domingo em Fortaleza. Um local que era muito tradicional em Fortaleza, a gente tinha mais de 60 anos, que foi até demolido, que era o antigo restaurante Tocantins. Então lá era o fim de festa, os boêmios da capital cearense viravam a noite lá para tomar caldo de peixe e ouvir música. Então, o que acontece? Eu comecei a frequentar os bailes de dança de salão e, ao frequentar os bailes de dança de salão, um dos músicos que tocavam lá na noite em Fortaleza, eu pedi para dar canja no show dele, o público local gostou. Olha só. E, consequentemente, o cara me deu a oportunidade de integrar a banda dele, a orquestra dele. Aí que veio a escola, a banda de baile. Porque a banda de baile, os bailes dançantes, debutantes tradicionais, que está até se perdendo. Ele é uma escola para o músico, porque é um segmento de show, de apresentação, que o músico não pode ser mecânico. O músico ele tem que ser totalmente versátil e intuitivo, porque num período de 4 horas de show, a gente vende para o público dançar diversos gêneros musicais, como o bolero, como o tchá-tchá-tchá, como o samba, o soltinho, o foxtrot, jovem guarda, lambada, carimbó, o fox americano, música francesa, música italiana. Então, se eu quisesse me afirmar como um cantor de banda de baile, porque é o seguinte, quando se fala de cantor de banda de baile, um cantor de barzinho, quer dizer, você já é visto de uma forma diferente.
Então, foi através desse ambiente, dessa atmosfera que eu comecei a frequentar, que eu comecei a ter uma ascensão social. Eu saí do bairro Bela Vista, lá de Fortaleza, e comecei a passar a residir no Meireles, porque eu entendi que eu tinha que residir numa zona de um nível social mais elevado para poder ter para poder as oportunidades acontecer na minha vida. Entendi. Acontecer na minha vida. Então, eu comecei a ficar polido, eu comecei a me preocupar, não, porque não é só o talento. São uma série de fatores que fazem você chegar até aquela prateleira. Etiqueta, comportamento, apresentação. Eu não era um cara polido. Então, eu comecei a me polir para poder me tornar um produto da sociedade rica cearense. Olha só. E assim, teve algum curso, algum específico, ou foi na vivência mesmo? Foi tudo fazendo, porque o que acontece? Eu jamais imaginaria que eu ia conseguir me custear as custas de música. E eu consegui me inserir no mercado de bandas tradicionais de 60, 50 anos no mercado do Nordeste, como Orquestra Os Brasas, Brasa 6, Ruizinho Magalhães e Banda, bandas tradicionais que tocam festas de maçonaria, de Rotary, de Lions. Então, eu comecei a conhecer cidades, a música ela me deu todas as melhores oportunidades da minha vida. Eu comecei a conhecer pessoas, conhecer locais, me relacionar com pessoas que jamais, em outra faceta de vida, eu teria a oportunidade de me relacionar. Nenhum outro emprego ia me proporcionar isso. A música, sim. Interessante. Só um adendo a essa informação. Da Bela Vista para o Meireles. Meireles é o metro quadrado mais caro do Nordeste. Olha que ascensão meteórica que o Fernandinho passou aí durante a sua trajetória. Fernandinho, eu vi na sua biografia um pouco resumida que você viajou por vários países, por vários continentes. Qual o primeiro país e como foi a receptividade? Pronto, até isso acontecer, o que é que acontece? Na banda de baile, a gente aprende a cantar foneticamente. A gente reproduz o que escuta. É o famoso ouvido absoluto? Não, é o seguinte, você canta inglês sem falar inglês. Você reproduz da forma exata que escuta uma música internacional. Na banda de baile, geralmente, em regra, é assim. Aí, então, o que é que acontece? Porque as pessoas consomem muito. O melhor público hoje de se trabalhar para se ganhar dinheiro com música se chama terceira idade. Porque é um público que está ficando órfão de entretenimento para essas pessoas. A gente vive num país onde o idoso é muito discriminado. Então, ele não encontra... hoje está muito difícil para o idoso, a pessoa da faixa etária de 50 em diante, ela encontra locais que remetam elas à nostalgia da juventude deles. Então, é um público de vida financeira resolvida, não se limita a dia da semana para sair e nem a valores para pagar. Então, quer dizer, é outra coisa que é maravilhosa. Eu tive essa visão e comecei a explorar. O caminho é esse. Então, o que acontece? Eu consegui... O que eu queria era poder dizer para minha mãe, para dizer para as pessoas que eu tinha uma identidade profissional artística. Eu sou um cantor, hoje eu sou um cantor de baile, eu trabalho fazendo bailes de dança de salão, bailes de debutantes. Então, mas até isso acontecer, o que é que aconteceu? Onde boas amizades nos proporcionam oportunidades. Eu conheci em Fortaleza uma pessoa que foi... essa pessoa, ela tem uma importância muito peculiar para mim. O nome dela é Maria das Graças, conhecida como Gagá Azevedo. Ela é a fundadora de uma escola de dança chamada Fordense. E durante muito tempo eu carreguei esse nome artístico Fernandinho Fordense. Porque como ela foi uma pessoa que botou a mão em mim, apostou em mim, me apadrinhou, e ela tinha um trabalho, ela desenvolveu uma metodologia de dança, de inclusão, ela fazia um trabalho de inclusão social através da dança. Quem era que ela inclui através da dança? Cegos, cadeirantes e terceira idade. Perfeito. Terceira idade.
hoje o que ela tinha de contribuir na dança, ela já contribuiu. Então, através dela, eu comecei a dizer, através dessa amizade com ela, eu desenvolvi outras habilidades que eu não me atentei que eu jamais me imaginaria que eu poderia dançar. Então, quando eu morava na rua Visconde de Mauá, na pousada Mauá, porque durante o dia eu era hippie, eu fazia bracelete, eu pintava tela, né? Isso tudo para sobreviver. Para ganhar dinheiro mesmo. Eu aprendi a fazer isso lá em Fortaleza. Durante o dia eu pintava tela, eu fazia bracelete, fazia cordão e tudo. E à noite eu ia cantar. Então, o círculo militar ficava próximo lá. E a escola de dança dela, ela arrendava um espaço no círculo militar e as atividades da escola de dança aconteciam lá. E através de um bailarino que frequentava os bailes, eu cantava nos bailes, e os bailarinos, eles ganham, as mulheres contratam os homens para dançar. Né? O sistema de ficha, que é por música, e sistema de contrato. E um bailarino que eu fiz amizade, eu estava na calçada do prédio, eu estava na janela do prédio, ele passou na calçada, desceu no Pontilhões. Aí ele disse: tu vai para onde, Samuel? Disse, não, eu tô indo dar aula de dança na escola, no Círculo Militar. E tem aula de dança no Círculo Militar? Tem. Pois, tu não quer ir conhecer, não? Aí eu cheguei lá na escola, era muita mulher para fazer aula de dança e pouco homem para dançar. Aí a Gaga Azevedo, o que foi que ela fez? Ela perguntou: Fernandinho, você é um cantor maravilhoso, mas como você tá gostando de vir aqui, tu não quer aprender a dançar, não? Em troca, em vez de pagar, como a gente precisa de homem para dançar, então você vai aprender de graça para dançar com as mulheres. Aí eu aprendi a dançar bolero, aprendi a dançar tango, aprendi a dançar samba, aprendi a dançar os ritmos que se tocavam nos bailes. Se tornou multifacetado. Então, o que é que acontece? A Fordense, junto com a Escola Carlinhos de Araújo, lá de Fortaleza, o Carlinhos de Araújo é um carioca que veio do Rio, aposentado da Petrobras, e implantou o mercado da dança em Fortaleza. Então, através deles, eles fizeram um evento, eles faziam bailes 4, 5 vezes ao ano, a Fordense, e a Gaga Azevedo, eu fui um dos escolhidos a ser homenageados no evento como o melhor crooner de baile de dança de salão. Olha só. Então, aí você vai aproveitar a oportunidade de explicar para a nossa audiência o que é um crooner. Pronto, um crooner é um cantor que ele domina diversos gêneros musicais. Hoje em dia, por exemplo, você conhece, é comum você conhecer cantor de banda de forró, cantor de banda de pagode, mas uma banda de baile, o crooner, o cantor dele se chama crooner, por quê? Porque ele é um cara versátil. Polivalente. Eu comecei a ganhar dinheiro com as músicas que eu aprendia no rádio. Bacana demais. Legal. E aí, como que foi para ir para fora? Pronto. Em que momento aconteceu essa primeira viagem? Nós estamos curiosos para saber qual foi o país e como foi recebido lá. O que é que aconteceu? No dia dessa premiação, ela, como é um guru, um cacique do movimento da dança de salão, ela é uma professora, ela é uma autoridade no tango. Ela implantou o tango no Nordeste, foi ela. Então, essas pessoas elas são muito bem relacionadas com autoridades da dança do Brasil, como Jaime Aroche, como Carlinhos de Jesus, Marcelo Chocolate, Paulo Borracha, Patrick e outros profissionais. Então, no dia da premiação, da entrega da premiação, o melhor coreógrafo do ano, do segmento desse salão, foram homenageadas pessoas do segmento bailes de dança de salão. Uhum. Eu fui condecorado como melhor crooner, foi homenageado o melhor coreógrafo, o melhor bailarino, o melhor professor, e quem entregou essas homenagens, o troféu, quem estava presente era o Carlinhos de Jesus. Olha, que interessante. Então, através da Gaga Azevedo, através de um bailarino, conheci Gaga Azevedo. Através de Gaga Azevedo, conheci Carlinhos de Jesus. Um network, que a gente chama. Olha as pontes sendo construídas, olha o network sendo construído. Boas amizades, quer dizer, o ambiente é o causador de tudo. Sim. Quer dizer, se você está
Aquela frase que ele... Somos um produto do meio. Somos um produto do meio. Aquela frase que ele sempre fala em todo podcast. Somos um produto do meio. Quer dizer, eu me desloquei de um local árido de oportunidades para um local fértil. Para uma terra fértil. Para um local fértil. Então, mas tudo começou porque eu arei meu caminho e comecei a semear. Eu comecei a semear. Em nenhum momento quis retroceder. Não, eu queria chegar em algum... Eu não... Na verdade, eu nunca projetei chegar onde eu cheguei. Eu queria eu sabia que eu ia chegar em algum lugar. Mas eu não ia retroceder. Recuar. Eu não poderia recuar. Porque eu estava insatisfeito com a minha vida aqui. Eu estava infeliz. Então eu fui em busca de algo. Em algum lugar eu ia chegar. É que os pensadores chamam de insatisfação positiva. Pronto. Aí, o que é que acontece? Então o Carlinhos Jesus, eu conheci o Carlinhos e ele gostou, e foi num baile, ele viu meu show e tudo. Então ele realiza todos os anos um evento em parceria com o Costa Favolosa, que se chama o Bailando a Bordo. E no ano seguinte, foi em março esse evento, foi em 2018, ele era a valsa dos 15 anos, era o aniversário de 15 anos do evento dele. E eu fui convidado para ser um dos cantores da programação do evento dele no navio. Legal. O navio partiu de Santos para Montevidéu e Buenos Aires. Foram 15 dias de evento. E lá, a única apresentação, porque de dia tinha as aulas de dança e à noite tinha os bailes. Então, o único baile que não tinha banda orgânica, era som mecânico, era o baile de tango. E eu conheci lá no navio um bailarino argentino, um campeão mundial que hoje mora na Rússia, que é o Sebastián Arce, que é um grande autoridade no tango. Eu conheci o Sebastián Arce e como eles descobriram que eu cantava tango, que eu cantava o repertório do Piazzolla, cantava Gardel, e o meu timbre sempre se enquadrou muito bem nesse tipo de música. Então, o que é que aconteceu? Se tem alguém que canta tango aqui no navio, então vamos ensaiar de dia para à noite apresentar ao vivo. Então, eu cantei para o Sebastián Arce, um campeão mundial, coreografar no Teatro do Navio. E a Argentina é a terra do tango. Então, o que é que acontece? Quando depois dessa apresentação, eu comecei a ser visto com outro olhar, com outra ótica. Fiz amizade com o Sebastián Arce. Não voltei para Santos no final da excursão, não voltei para Santos e fiquei em Buenos Aires. Fiquei em Buenos Aires com ele, começamos a fazer amizade e tudo. Me apresentou o mercado que acontecia e tudo. Me apresentei lá em Buenos Aires, Porto Madeiro, Teatro Colón, e o Senhor Tango, e várias casas de tango em Buenos Aires. E o network só crescendo. E por coincidência, eu sou conterrâneo de um ídolo na Argentina, o Yarley, que foi o único brasileiro a ser camisa 10 do Boca e campeão do mundo. Pedro Yarley Lima Dantas. Até isso isso conspirou a meu favor. Interessante. Para mim ter um pouco de credibilidade. Eduardo, eu tenho que entrar no time certo para mim não te interromper e nem interromper o nosso convidado. Tranquilo. Então, Fernandinho, como que você visualiza a tua vida saindo da Vila Eloy, né? Eu que passei muitos dias ali na Vila Eloy também, indo para Buenos Aires. Eu assim. que sou lá do interior. Mas deixa eu te falar uma coisa. Como que você olha para trás, assim, que visão você tem de tudo isso? Pronto, assim? Deixa eu te falar uma coisa, Eduarda. Eu comecei a cantar. A primeira vez que eu peguei o microfone, empunhei e cantei em público, foi na calçada do Chico Lopes, num karaokê. Gente, não aguento. Num karaokê. Fantástico. Então, o que é que acontece? Eu apenas fui fazer lá, onde a minha voz ecoou no mundo, eu apenas repeti uma coisa que eu fiz na Vila Eloy. Muito bom. É muito natural, é muito verdade, não tem nada por vaidade, porque eu não nasci para fazer outra coisa. Se eu não tivesse ido para a Argentina, se eu não tivesse ido para Fortaleza, eu ia continuar cantando onde eu tivesse. Porque foi o que eu escolhi para mim. É um apostolado de vida.
Perfeito. Muito bom. Perfeito. E assim, é muito interessante te ouvir falar sobre isso, né? Porque quando a gente tem a fama, né? É conhecido, tem um network aí tão bem estruturado, né? Acontece que muitas pessoas acabam se perdendo, né? Mas te entrevistando agora, a gente vê que não, né? Que você tem as suas raízes como aquela coisa de que, eu vou ser eu em qualquer lugar do mundo. Mas, na verdade, a colocação não é nem se perdendo, Eduardo. Na verdade, nenhuma ascensão social muda você. As ascensões sociais me denunciam. Pronto. Seu caráter, a sua idoneidade. Tem uma frase do Peter Parker. Quem lembra que é o Peter Parker? Quem teve infância aqui? Homem-Aranha. Homem-Aranha. Sim. Quer conhecer uma pessoa como ela é? Atribua, dê na mão dela dinheiro e poder. Aí você vai conhecer a verdadeira essência da pessoa. Enquanto tá todo mundo no mesmo patamar, tá todo mundo igual, dá dinheiro e poder que você vai saber. Agora eu vou frisar aqui uma coisa aqui, José Eduardo, é o seguinte. No mundo do entretenimento, é muito volátil esse poder. Eu quero que até os ouvintes, artistas, músicos que estejam ouvindo isso aqui, eu vou dar até um conselho, por experiência própria. Muitos se frustram porque não aprendem a lidar com o insucesso. Então, é que nem eu disse, se eu não tivesse tido ascensão dentro da minha vida profissional, para mim não teria mudado nada, porque aquilo foi de verdade. Agora, quem se frustra são os vaidosos. Porque eu vou lhe dizer, o ambiente mais prejudicial ao emocional do ser humano se chama o ambiente artístico. Porque você vive duas coisas que são terríveis para o ser humano. Você vive 24 horas, a bajulação e a humilhação. Isso faz muito mal. Então, se você não tem estrutura emocional para lidar com o insucesso e não pedir discernimento a Deus para você fazer a leitura das pessoas, você vai sofrer muito. Uhum. E aprender a lidar com os nãos, com as portas fechadas e com todas essas questões. É um mundo de muita vaidade, não é isso, Fernandinho? É um mundo não é de muitas vaidades, não, é de muitas ilusões. As pessoas elas gostam muito de criar um personagem de si próprias. De si próprias. Eu acho assim, que tem artistas, outra coisa que eu acho que eu critico muito, é o cara pegar e repetir 10, 15 vezes a mesma coisa para poder expor para o mundo. Não. Aquilo não só denuncia a sua insegurança em relação ao que você é. Não cometa o erro das pessoas não verem você. Na sua essência. Na sua essência. Interessante. E a tua família? Pronto. Né? Como que é pra eles, assim? Eles te apoiaram? Ficaram com medo? Ele tá saindo agora de Quixeramobim, ele vai desbravar o mundo. Na verdade, eu nunca tive nem apoio. Nunca tive apoio, não. Eu sempre tive obstinação. Eu sempre busquei. Ninguém nunca me patrocinou nada. Uhum. Eu quero aproveitar e fazer um agradecimento aos colegas de profissão locais aqui da cidade que me deram muita oportunidade de mostrar que eu cantava. Gimiro, Chiquinho Alexandre, o Azanias. O Azanias era meu vizinho. Que voz maravilhosa. O Azanias é uma pessoa que eu tenho um respeito imenso. O Chiquinho de Alexandre, o Índio, que me descobriu, que botou isso na minha cabeça. E eu devo muito a ele por ele ter... Você vai ser cantor, você vai ser, você é. Ele não diz, não, você é. Você é um cantor. E sempre que eu pedia para cantar, eu sempre fui pidão. Eu pedia mesmo. Para cantar, eles nunca me disseram não. Azanias, Egimiro, Chiquinho Alexandre. Então, eu quero dizer para vocês muito obrigado. Isso é muito bom. Gratidão, né? Você ter esse sentimento de... Gratidão é a mãe de todas as outras virtudes. Mas assim, sabe o que foi que me fez eu querer ser artista mesmo? Quando eu botei na minha cabeça que eu queria ser artista,
O professor Francisco Fernandes, o Nandinho, que é conhecido aqui em Quixerambi, o Nandinho chegava lá nas serestas do José Leno. Aí eu comecei a fazer amizade lá na churrascaria e tudo. Aí eu comecei, pra tu ver uma coisa levando a outra. Eu comecei, pra ganhar dinheiro, eu começava a ralar mussarela, eu preparava tudo pro cara fazer os lanches. Eles me pagavam. Aí eu limpava, terminava a seresta, varria. O Marcos, os garçons lá, me pagavam pra lavar o salão. E eu curtia a seresta e trabalhava na seresta. Aí o Nandinho chegava, todo um coro garotão, né? Todo arrumadão, alinhado, professor universitário. Aí chegava lá com os brotinhos dele. Aí a velha das rosas, ele era o melhor cliente dele, comprava todas as rosas da parte namorada dele. E o coro pegava o microfone pra cantar e aquela coisa. Puta que pariu, eu quero ser igual esse coro aí. E tudo, e é um amigão e tudo, um cara que me sentou comigo, um paizão, um amigo, um cara que abriu minha mente para muita coisa da vida, me antecipou muita coisa. Eu fui forjado por pessoas, eu não fui forjado dentro de casa para isso. Ok, Fernandinho, como é que funciona a questão desses cruzeiros que você realiza? Pronto, agora eu digo que você quer chegar. O que acontece? Então, depois dessa experiência que eu tive, a agência, a empresa, me fez uma proposta para trabalhar no navio. Porque eu já era pronto, então eles só fizeram um acordo comigo e eu passei um período de 8 anos em alto mar e através do navio, o navio é uma torre de Babel. Em alto mar, é igual uma estação de trem, de rodoviária e tudo, de estação de aeroporto, gente de todas nações e línguas. Então, através do navio, eu conheci a Ásia, conheci a Europa, a América Central e a América do Sul, 72 países. E foneticamente desenvolvi 4 idiomas. Quais os idiomas que você Espanhol, inglês, italiano e o português. E o português que você é nativo, que fala Muito com bom. mais fluência. Muito interessante. Eu vi no Instagram, fui pesquisar, né? Claro. Fazer uma análise minuciosa. Com certeza, né? Ainda mais tratando de música, né? Que é uma coisa que eu gosto muito. Eu vi um vídeo com o Elvis. Eu não sei onde foi, eu queria entender um pouquinho dessa apresentação. Você estava cantando junto com um intérprete do Elvis, né? Na verdade, é o seguinte, ali foi um evento que eu moro em frente ao Círculo Militar de Fortaleza. Sim. Então, eu arrendei o Círculo Militar, eu arrendei o Círculo Militar e vendi a festa era minha, o evento era meu aniversário. A dona Odenora Machado se fez presente nesse evento. Olha que legal. Deu 2.003 pagantes no Círculo Militar e o Gerard, que é um cover do Elvis, ele foi meu convidado a se fazer para ele, porque foi gravado o DVD da festa do meu aniversário naquele dia. Pronto, então foi a gravação do DVD. Foi, e ele se fez presente. E ele foi uma participação especial fantástica. Um amigo meu pessoal, o Gerard, ele é professor de inglês também. Agora, falando no DVD, o que é que acontece? Quando eu voltei dessa viagem do navio, o cara que eu trabalhava na banda dele, que não vem nem o caso mencionar quem é, eu retornei, ele disse assim, quanto aos eventos, resolvi dar prioridade para organizar minha vida pessoal, sinta-se à vontade para assumir qualquer compromisso. O cara me descartou de outra maneira, de uma maneira educada. Sim. Então, o que é que acontece? É aí onde eu tive que aplicar, aí foi o meu primeiro desafio. Aí onde eu comecei a entender um lado empreendedor e não só de artístico. Porque tem artista que tem talento, mas não tem comercial. Por isso que eles não andam, não acontecem. Então, através da dona Gaga Azevedo, eu conheci a história do Elimar Santos. E eu copiei o Elimar Santos, dei uma de Elimar Santos. O Elimar Santos alugou o Canecão. Eu aluguei o Círculo Militar. Cheguei pro general, peguei na minha poupança de dinheiro, aluguei o clube à vista e fui para as festas. O cara que não me quis mais na banda, eu acho que foi inveja, por conta da experiência que eu tive. Ele tem anos e anos, nunca teve essa experiência. Aí ele continuou trabalhando, mas sem me mandar a agenda. E foi o que eu fiz.
eu não baixei a cabeça. Eu aluguei o clube, fui na gráfica, aprendi a fazer design, aprendi a fazer folder, aprendi edição de vídeo. Comecei a aprender a me vender. Aí eu peguei, o que foi que eu fiz? Mano, fui na gráfica, fiz os ingressos, tinha alugado o clube, eu fui para as festas do cara que me botou para fora da banda vender de mesa em mesa. Com cartão de crédito no Pix, fui vender de mesa em mesa. E no dia da minha estreia, que foi no dia 1º de junho, a estreia da minha banda, da minha carreira solo, eu lotei todo o clube. Olha que fantástico. Muito bom. Eu armei o circo para mim trabalhar. Então, para além de artista, né, Hércules, ele é um empresário. Tem um Então, espírito de empreendedor. Essa sensibilidade. Eu sou sobrinho do comerciante mais antigo que teve no estado de Israel, o seu Miguel Balbino. O papai... Que morreu com mais de 100 anos. O papai tinha uma bodega na Vila Eloy. O seu Expedito. O Zé Wilson, o marido da Essência, que era meu vizinho, eu não conto as vezes que eu viajei com ele para os interior para vender rede de porta em porta. Sim. Então, quer dizer, tudo isso, contribuiu. Todas essas habilidades, conhecimento é um poder. Então, foram habilidades que eu desenvolvi e que eu apliquei para a minha vida. Conhecimento emancipa, né, Fernandinho? E todo artista passa por momentos bons, momentos ruins, momentos alegres e momentos tristes. Que momento mais marcou a sua trajetória? Na verdade, Hércules, os momentos ruins, eles vêm para quem cai na acomodação, para quem baixa a guarda. Porque o artista, ele é o seguinte: eu vou, por exemplo, eu quero ser artista. Como? Onde? Porque é uma vida onde nada é palpável. Onde nada é palpável. Então, você só tem uma ferramenta: agir, ficar na ofensiva. Então, a crise quando você cai na acomodação, quando você se engessa artisticamente, quando você não se reinventa, aí vem a crise. Agora, se você vive na ofensiva, atacando, furando, cavando, fazendo contato, ligando, cativando o cliente, fazendo amizades, você nunca vai deixar de ter oportunidade, porque só bebe quem cava. Só bebe água quem cava. E a palavra crise, ela vem de uma linguagem que já não existe mais, a linguagem sânscrita, que quer dizer purificação. Você nunca vai sair de uma crise da mesma forma que você entrou, né? A crise serve para separar os homens dos meninos, verdade, os amadores dos profissionais. É dessa forma que funciona. Mas assim, hoje o espaço que eu conquistei, ele é muito lutado, ele é muito competitivo. E para vocês artistas que estão escutando isso aqui, se você quiser continuar defendendo aquilo ali, que você lutou tanto, se reinvente, assuma uma postura profissional, ética, porque principalmente quem usa microfone, o microfone é uma arma. Então você tem que se policiar no que você fala, no que você vai expressar. Eu não tenho bandeira política, eu não tenho bandeira religiosa, eu não tenho um vício. Eu nem tenho vício, eu não tenho. Mas quem tem vícios, não leve o vício para o palco. Você está sendo pago, não é para se viciar nem para se drogar no palco. Você está sendo pago pelo cliente para dar um show para ele. Saia da zona de conforto. Essa é a mensagem que você passa. Isso. Como você separa a sua vida profissional da sua vida pessoal, Fernandinho? Não tem nem como separar. Porque todo mundo me associa à música, ao cantor. Não tem, quer dizer... eu não sou nem um personagem, eu sou eu. Eu sou eu... na íntegra, no palco e tudo. E eu não me considero um cantor, não, eu sou um animador. Porque se você não tem poder de comunicar, nada adianta você cantar bem. Você tem que comunicar, usar a música para se comunicar. Conseguir capturar, manipular o público. Isso eu aprendi isso com Renato Black e Xaxá, os dois ex-Black Banda. Muito bom. Muito bom. Fernandinho, e em algum momento do teu dia, você para ouvir música? Porque você tá ali não, 24 horas, é o dia ali, inteiro. Cantando, animando, dançando, né? Eu sou ansioso, eu sou imperativo, é o dia inteiro. Seja bem-vindo ao meu mundo. Durmo 4 da manhã, acordo meio-dia,
Eu estava ontem no Encontro dos Músicos lá em Fortaleza, no Alpendre, e terminou 3 da manhã, eu nem dormi, peguei o ônibus às 5 horas, para dormir no ônibus, para poder estar aqui. Eu vi o stories, com a mala e tudo, né? Interessante. Muito bom. Então ele vive música, né? Então, ele respira, né, Fernandinho? Respira música. Muito bom. Vamos continuar seguindo aqui com o nosso bate-papo com o Fernandinho, que é filho aqui do nosso município de Quixeramobim, com muito orgulho, com muita paixão. E as suas amizades permanecem aqui no município de Quixeramobim, Fernandinho? Todas. Quando você vem aqui, você vai visitar todos, tem aquela brincadeira, eu aquela visito resenha. E me procuram vice-versa, né? E recentemente eu tive uma perca muito dolorosa para mim, eu não tive nem coragem de vir para o Semana. O Carmênio Sapateiro foi um cara que me motivou muito, um cara que, enquanto muitos desdenhavam de mim, zombavam de mim, eu com 13, 14 anos ia para a sapataria dele, para me ajudar, para me ganhar algum dinheiro, ele colocava para engraxar e tudo, então era um sentimento paternal, não é só de amigo, é paternal, um cara que me aconselhou, sempre forjou minha mentalidade porque é bom e tudo tal, e era uma das pessoas. Então eu visito os meus amigos, viu? Nunca perdeu o vínculo. Não, na verdade não existe, cara. É que nem eu disse. As ascensões, elas não lhe mudam, elas lhe denunciam. Uhum. Elas lhe denunciam. Interessante. Okay. Interessante. A gente falou sobre a questão das dificuldades, né? Então, nesses momentos de desafios, né? Esses nãos que você recebeu, em algum momento da tua vida, tu achou que não iria dar certo? Na verdade, eu nunca corri atrás de não. Eu sempre fui porque eu não sempre tive. Sim. Eu sempre fui em busca. Eu não já tenho. Eu sempre fui um cara que eu buscava sim. Eu sempre busquei sim na vida. E que nem eu disse, se não tivesse dado certo, eu não ia deixar de cantar por nada. Uhum. Eu ia continuar cantando em casa, na praça para os outros ver. Eu ia pegar um karaokê, eu ia... porque eu queria... porque quando você ama, nada pesa. Verdade. Eu tenho uma outra pergunta, essa é bem curiosa mesmo, bem pessoal mesmo, porque eu gosto muito de música. Eu queria saber top 5 artistas mundial que você... eu não consigo ficar sem ouvir por muito tempo. Na minha playlist. Eu nunca nem deixei de ouvir. Freddie Mercury. Freddie Mercury. Gessé. Porto Solidão. Ney Matogrosso. Foi 3. Nelson Ned. E um cantor maravilhoso, Elvis. Olha Elvis só. Presley. Então, na tua playlist, esses 5 não pode faltar. São eternos, eles são atemporais, são imortais. Atemporais. Perfeito. Muito bom. E Elvis, né? Eu não consumo porcaria musical. Olha só. Era justamente isso que eu ia falar, sobre a cultura musical contemporânea. Nem é cultura, podemos chamar assim. Não, na verdade eu nem critico. Porque é o seguinte, cada um paga por aquilo que quer. Então, se a pessoa quer aquilo ali, é porque ela gosta de consumir Qual aquilo. é a sua avaliação? Rapaz, não tá na minha pauta demonizar gênero, nada não. Tá entendendo? Se o cara... Porque, na verdade, eu tô falando ascensão cultural ou ascensão comercial? Para ascensão comercial, vale tudo. Vale tudo. O que determina é o público. Se o público se tem público, se o público está consumindo ele, parabéns para ele, porque na verdade o talentoso nunca vai fazer sucesso. Quem faz sucesso é o conhecido. O popular. É o conhecido. O conhecido sempre vai estar em ascensão. Sucesso é quando o público diz que é. Não é o meu conceito. Uhum. Eu não tenho preconceito, eu tenho o meu conceito artístico, mas o meu conceito artístico, ele não torna o do outro inferior. Uhum.
Fernandinho, o que é que você mais escuta do teu público? Você fala que faz esses bailes para terceira idade, né? Que é uma população que realmente precisa muito dessa nostalgia. E as tuas músicas, né? O teu show, ele é preparado realmente para atender todos os públicos, mas especialmente eles. Não, na né? verdade é o seguinte, Eduardo. O meu público, o meu show, como é que é a filosofia do meu show? Conta. O meu show, primeiramente, não tem roteiro. Ele não tem roteiro. O baile de dança de salão, você não pode fazer roteiro. Você tem que ter um feeling do que é que você vai inserir naquele momento para manter o salão cheio. Se o salão começar a esvaziar, é porque aquilo não tá na graça. Eu tô aqui cantando um bolero, aí eu vou botar aqui uma bachata. Aí agora eu vou botar um jovem guarda. Agora eu vou botar isso aqui. Então, o que é que acontece? É dentro disso aí. Agora a gente tem os nossos códigos de comunicação no palco. Os músicos que trabalham comigo... Estratégias. Os músicos que trabalham comigo no palco são pessoas experimentadas. Pessoas que já tocaram e tudo que eu chego, só digo o que quero. Por exemplo, às vezes eu viajo sozinho para outras regiões do Brasil, eu viajo sozinho e pego músicos locais, eu vejo os músicos na hora do palco. Na hora do palco. Interessante. Na hora do palco. Então, o que é que acontece? O que é bom, tem quem compre. Nunca vai faltar Se tem gente que compra o que é ruim, como é que nós vamos comprar o que é bom? Verdade. Então, teve uma pessoa que ela pegou, ela é uma pessoa muito rica em Fortaleza, e eu sou um cara de muita personalidade. Eu aprendi uma coisa com o Romário. Pior do que você não falar o que quer é você levar para casa e não dormir. Aí, e eu sou uma pessoa que eu rebato quem não me respeita como artista. Porque eu sei o que eu lutei para ser. Então, essa mulher, ela pegou, chegou, a programação era minha banda, o evento era meu. A programação era minha banda, aquela do meu aniversário, o Jared, outra banda de forró, que era o que ela gostava e tudo. Ela pegou e disse assim: Fernandinho, eu quero ser 5 meses da frente. Aí, pagando, ela já está reservada. Não, a gente reserva a mesa, paga. Aí o jeito dela, reserva. Quando ela veio com uma semana, ela ligou para mim, aí disse assim: Fernandinho, eu não vou mais querer. Você não tem o que querer, você não tem nada ali, a festa está vendida. A banda lá entra que horas? A banda entra 11h30. E se eu chegar lá 11h30, eu pago quanto? Você paga mais caro, porque você vai por causa daquela banda. Agora é o seguinte, não vá para a festa, porque eu não quero seu dinheiro. Eu não preciso. A sua energia me atrasa. Eu coloquei a foto dela na entrada. Se você identificar essa mulher aqui, ela não entra. Ela não entra. Então... Isso te ofendeu de alguma forma? Me ofendeu, sim. Tá entendendo? Porque nunca deixe ninguém taxar os seus valores. Então, quer dizer, se preocupem em ter capricho no que lhe compram. Isso é um conselho que você dá para os artistas, para os profissionais? Só imponha o que você entrega. Simples. Imponha o que você entrega. Além de cantor, além de dançarino, Fernandinho, você... Eu não sou dançarino. Tira essa nomenclatura de mim. Eu aprendi a dançar. Autodidata. Eu não quero essa nomenclatura. Cantor. Perdão, cantor. Profissional da música. Profissional da música. Você compõe? Sim, eu tenho algumas composições e tudo. Eu tenho composições, mas eu nunca usei elas para trabalho. Eu usei para mim mesmo. Aí como é que ocorrem essas composições? É no momento de Não, introspecção? é de forma inusitada. Eu não faço nada de forma industrial. Sempre é inusitado. Tudo na minha vida é de forma inusitada. É nas viagens, em casa? Não, na verdade, é uma coisa que acontece, assim, perdidamente. Não tem aquela coisa e tal. Vou parar para compor. Eu não tenho esse estandarte. Eu sou um cara que canta, eu sou um animador que canta. Eu não sou um cantor que anima. Tá entendendo? As pessoas que dizem que eu canto bem, adoram me ouvir, tal. Mas o meu foco é fazer as pessoas gostar do show.
Entendi. Fernandinho, no começo do nosso programa de hoje, você disse que nunca fez um show aqui em Xeramobim. Nunca. Mas você tem essa vontade de trazer o teu show para a nossa população aqui do Xeramobim? Como que é? Rapaz, eu vou ser bem franco. Eu não tenho vontade de estar onde me desvalorizam. Se eu sentir uma valorização ao meu trabalho, vai ser com muito prazer. Com desvalorização, eu descarto qualquer possibilidade. E você sente que por vários momentos foi desvalorizado aqui Eu, no nosso eu sou município? amistoso. Eu sou amistoso com quem tem respeito ao meu trabalho. E eu não vou usar aqui uma porta dessa para agredir ninguém. Sim. O que eu tenho a dizer é o seguinte: se eu sentir uma valorização ao que eu faço, vai ser com imenso prazer. Se eu sentir uma desvalorização, tá totalmente descartado por mim de eu vir fazer um show aqui. Fernandinho, e os projetos para o segundo semestre de 2025? A quantas anda? Cara, é o seguinte, Hércules e Eduarda, eu trabalho anualmente com 16 projetos musicais. Então, Me fala um pouco sobre as isso. agendas elas são feitas com 7 meses de antecedência, 6 meses de antecedência. Por exemplo, período carnavalesco, eu tenho um projeto Balmasquê, Fernandinho e Orquestra Balmasquê, Baile de Máscaras, onde a gente enfatiza no show um repertório de vassourinhas, de marchinhas, frevos pernambucanos, coisa de boa qualidade, repertório de boa qualidade, Moraes Moreira, Dodô e Osmar, e aí por aí vai. Fausto também, né? Os clássicos carnavalescos do Fausto, os clássicos populares. Essa é a configuração do show carnavalesco. Aí vem a turnê junina, aí vem o Frenético Dancidez, que é um show onde a gente enfatiza no show, no repertório, os clássicos da discoteca anos 70 e 80, né? As divas da discoteca, e o Barry White, Barbas, e por aí vai, Michael Jackson, os clássicos da discoteca. Aí tem a celebração Jovem Guarda 60 anos, que esse ano está celebrando 60 anos da Jovem Guarda, que é Fernandinho, uma festa de arromba. Né? Fernandinho, uma festa de arromba. Então tem eles projetos, aí tem, por exemplo, aí eu atuo no mercado de casamento, cerimônia. Tem gente que me contrata para me cantar no residencial dele e tudo, e quanto é. Então hoje eu me estruturei profissionalmente para eu poder dizer quanto quero. Não é a pessoa que vai propor, é você que diz quanto. Na pessoa, a sua diferença, quanto é? Porque eu desenvolvi, como cantor, habilidades artísticas que um cantor, por exemplo, se você pegar um cantor de baile, ele atua em qualquer banda de forró, de qualquer segmento. Mas aquele cantor daquele segmento, ele não vai conseguir ter estrutura de assumir a frente de uma banda de baile, porque ele é limitado naquele estilo. Então, a diferença do crooner é essa, porque o crooner, por exemplo, a pessoa... Eu quero uma pessoa que cante música francesa. Só tem ele. O crooner, eu quero que cante música americana. Ele. Eu quero uma bachata filler. Pronto, eu quero... O cliente exige uma playlist, quem atende é crooner. Um cantor Tem que com ser muito preparado. Não, tem que conhecer muita música, tem que estudar, tem que ter amor ao que faz. Um profundo conhecedor. Mas você só se alimenta de conhecimento quando você ama aquilo que você quer conhecer. Aí você se debruça por sobre. Fernandinho, uma curiosidade, um fato engraçado, um fato pitoresco que aconteceu na sua vida durante a sua trajetória musical. Muitos. Você me vê assim. Cita uns 2 ou 3. Você deve estar aqui me observando aqui, um cara assim compenetrado, conversando e tudo, mas eu sou o cara mais bagunceiro num palco. Por exemplo, eu já cantei de fralda descartável, em carnaval. Se eu for contar em situações, por exemplo, no show, por exemplo, eu canto TT Espíndola no show. Tem um vídeo meu. Você pra mim foi um sol. Você pra mim foi o sol. Quer dizer, né? Aí eu canto Bee Gees, eu canto Cyndi Lauper, né? Eu faço Bethânia. Quem te chamou que vai querer? Aí vai, então. Continua, Fernandinho. Continua, pelo amor de Deus. Então, o que é que acontece? Então, é fazer as pessoas
eu não tenho esse narcisismo de eu ficar ali num pedestal e o povo me escutando, não. Para mim, o que me interessa é o público participar do meu show. É criar uma conexão com o público. Legal. É divertir. Porque é o seguinte, eu sou uma criança, eu tive uma infância, porque o papai, a minha infância foi com a doença do papai, eu perdi o papai com 10 anos, eu perdi uma festa paterna com 10 anos. Então eu fui muito preso, fui muito preservado. A mamãe não me prendia, ela me preservava a maneira que ela entendia. Então, quer dizer, eu comecei as coisas muito cedo para mim, que iniciei essa responsabilidade de trabalhar, de conquistar as coisas. Então, eu consigo resgatar o pouco que eu perdi. Então, ali eu sou uma criança brincando, me divertindo no que eu faço. Então, eu me divirto com as pessoas. Eu uso da música para me divertir com as pessoas. Diverte ganhando a vida. Quando você perde um pai ou uma mãe, você perde uma referência e fica uma lacuna pro resto da vida. Fazem 25 anos que eu perdi o papai e não vou me adaptar nunca. Nunca vou aceitar. Uma lacuna pro resto da vida. Não tem cimento que tape. Então no show é isso, abraça Eclético. todo mundo, né? Tá ali, o pessoal se divertindo. Adorei essa parte da TT Espíndola. Não, da Bethânia aí foi Maria fantástica. Bethânia. E tem esses falsetes, usa esses falsetes na voz. Na verdade, eu nunca nem estudei para cantar. Não, eu percebo que você é autodidata, mas eu percebo que na hora da TT Espíndola você usa um falsetezinho. É uma técnica vocal aí. Caso do acaso bem marcado. Aí vai. Em cartas de tarô. Aí a gente tem um contraste aqui neste momento. É algo meio paradoxal a pessoa que não entende nada de música com a pessoa que entende. Porque na verdade a criatividade é a inteligência se divertindo. Sim, verdade. Legal. Muito bom. Continue, minha cara, Eduarda. Eu tô tão animada, eu fiquei com vontade de passear nesses cruzeiros. É porque eu criei conexão com vocês e agora tá espontâneo. Saiu fluindo. Saiu da parte mecânica. Eu fiquei com vontade de ir para um cruzeiro, assim. É a melhor viagem do mundo se você quiser dar ao seu namorado, esposa, alguém. Se você quiser. Porque é o seguinte, dinheiro a gente recupera, o tempo não. Sim. Então, o que você leva na vida é momentos. Então, se você e não é caro. Você quer viajar em dezembro do ano que vem, paga parcelado, porque tá tudo por conta daquele valor. Ia perguntar justamente isso, os custos de uma viagem. Tem N logísticas acessíveis. Para todos os públicos. Para todos os públicos, porque tem várias possibilidades, porque eles querem lotar. É volume de venda, não é valor de venda. É igual ao meu show. Eu sou um cara que eu não vendo caro. Eu quero volume de gente. Porque como é que eu posso dizer? Projeção não se compra. Projeção não se compra, artística. Então você começa o que lhe deixa popular. Quem é que mais ganha? Quem tem rotatividade de venda ou quem quer impor o mercado a você? O mercado te vomita. Por isso que bandas tradicionais foram desbancadas por mim. Eu comecei a promover evento, eu comecei a oferecer aquilo que eles ofereciam, só que com acessibilidade. Fernandinho, como é que você sobreviveu na época da pandemia? Reservas. Organização financeira. Mas artisticamente parou? Não. Existem N caminhos. Aí já é outro podcast, porque eu vou ter que lhe dar uma consultoria artística. Pronto, já temos um próximo podcast marcado aqui. Já temos o EP, um próximo EP. Sim. Fernandinho, e em Fortaleza, né, os teus eventos, onde eles acontecem, como eles acontecem, assim, é o final de semana inteiro? Eu vou lhe contar como é que o mercado está reagindo aos eventos, seja qual segmento for. Primeiramente, no país, o mercado de clubes, de eventos de clubes, de entretenimento de clubes, ele vai morrer. Por quê? Porque não há necessidade mais de uma pessoa ser sócio de clube para se divertir. O condomínio é um clube com outro nome. Sim, verdade. Você tem um salão de festa, tem a piscina, tem a academia, tem tudo. Para que tu vai ser sócio de clube? Aí o que é que acontece? A pessoa pega, compra um apartamento, retira a porta da varanda que vem no apartamento, coloca a cortina de vidro, faz a extensão da sala, aí e configura a sala, climatiza e tudo, deixa toda a estrutura. Quero fazer uma festa dentro de casa.
Não incomoda vizinho, que tem a acústica tudo no vidro, forrado, no ar-condicionado. Contrata o buffet itinerante, ninguém nem cozinha em casa. Chega um buffet pronto para sua casa. E o artista chega com tudo ali e acabou-se. Pronto. E outra coisa, o playback também tá desempregando músicos. Hoje, quer dizer, o músico é só uma ferramenta. O instrumentista se tornou uma ferramenta por conta do playback. Entendi. Uma ferramenta descartável. Quer dizer, quem sobressai ainda é o cantor. Porque, querendo ou não, o cantor bom ou ruim, na banda, ele tá na ponta da pirâmide nessa hierarquia. Porque a pessoa não compra... eu vou ficar... Não, quem vende sucesso é o intérprete. É o cantor, é que faz a coisa acontecer. E você tem a sua banda? Não, eu tenho o meu trabalho e contrato músicos para desempenhar meu repertório. Pronto, entendi. Você conhece 73 países do mundo e o Brasil inteiro? O Brasil eu conheço Bahia, Pernambuco, Maranhão, Ceará quase todo, Rio Grande do Norte, São Paulo, Rio Grande do Sul. Qual desses estados foi mais receptivo ao seu trabalho? Todos. Porque o público reage de acordo com como você o aborda. Vai depender da sua abordagem. Muito bom. Legal. E aqui, a região, né? Tem uma cidade... esse show aqui no Ceará foi bem marcante para mim. Aconteceu em Fortaleza, aconteceu em algum interior. Cara, para mim, toda vez que eu subo no palco é como se fosse a primeira vez. É sempre marcante. Não, é sempre... não existe... quando você sobe ali, a importância é aquele momento. Uhum. Não tem você não pode, quer dizer, o momento mais especial é o hoje, é o agora, que nem o Belchior dizia, o passado é uma roupa que não nos serve. Uhum. Então são correntes que nos atrasam. Então sempre é único. Então sempre como eu só consegui galgar alguma posição, algum lugar na vida, porque eu nunca andei com retrovisor. Porque retrovisor dá saudade. E saudade dá atraso de vida. Entendi. E quais os planos do Fernandinho para o prosseguimento da sua carreira? Cara, é o seguinte. É me estruturar financeiramente para passar a ter renda passiva, para chegar a um ponto na minha vida de eu fazer isso só por hobby ou terapia. Porque... sou um garotão, mas muito jovem ainda. Mas o que é que acontece? Vai chegar um ponto que eu não vou querer mais estar viajando tanto, exaustivo, e eu não quero perder a possibilidade de ter um convívio familiar. Né? De ter um convívio familiar. Ter essa conexão com a família. Não, porque é o seguinte, eu acho que assim, nada justifica o fracasso de uma vida afetiva com familiares. Sua mãezinha? Mamãe mora aqui no Conjunto Esperança. Na verdade, eu tenho duas mães, elas são irmãs. Você passa quanto tempo sem vê-las? Não, se bem que seja por celular, semanalmente. Fisicamente, 1 mês, 2 meses. Sempre tá por aqui. Sempre tá por aqui. Muito bom. Aí a minha tia que me criou, irmã da minha mãe, da minha genitora, ela tá doentinha e tudo, a gente faz o que pode, dar toda assistência. E a minha mãe biológica, eu sou muito, cara, eu fui muito premiado, porque nascer com 2 mães sendo irmãs. Verdade. Sim. Ter 2 mães sendo irmãs, 2 pais, 2 mães. 2 grandes referências, então. Que valores teu pai te passou que você vai levar para a vida toda? Palavra. Compra o que promete. Se você não tem palavra, você perde toda a credibilidade na vida. Uhum. Quem não tem palavra não tem credibilidade. Quem não tem credibilidade é rejeitado. E rejeição é porta fechada. Tá até na Bíblia isso. É melhor o bom nome do que as muitas riquezas. Tá lá em Provérbios. Perfeitamente. Fernandinho, para encerrar minhas perguntas, eu queria saber Já? de ti qual conselho você dá para quem está começando, para quem quer viver de música, para quem quer realmente ter esse sentimento de você, que você tem, né? O amor pela música. E aí, eu quero viver de música, quero ir embora. Pronto. Quem quer viver de música,
primeiro, saiba que não é fácil, você vai sofrer, vai ter obstáculo, e se você não tiver motivado pelo combustível do amor que faz, se você parar cedo é porque você não tinha amor, você queria só se aventurar. Se você quer se aventurar, não se meta com isso. Faça o que você gosta, que você nunca vai precisar trabalhar na vida. Você disse tudo. Para mim, porque o que não me fez retroceder foi porque eu queria aquilo. Eu era obstinado por aquilo. Quando a pessoa é quando você começa a botar as condições, condicionar a pessoa, você tem que passar por isso, a pessoa diz, você não quer nada. Qual é a diferença do querer e do ser obstinado? O querer, ele é apenas o pavio da pólvora. Eu posso querer hoje e amanhã. Não. Quem quer se torna obstinado. Quem não quer, é porque tudo é ações, é atos. É porque boca mente, os atos não. O comportamento não mente. Então, se o cara diz que quer, mas o cara critica os outros, o cara deixa de crescer, de evoluir. Eu cresci porque eu não perdi meu tempo criticando o trabalho de ninguém, copiando ninguém, plagiando ninguém. Eu fui na contramão. Enquanto todo mundo queria fazer forró, eu fui fazer uma coisa que o mercado precisava e que eu precisava fazer aquilo ali para me ser feliz com música. Porque se eu tivesse me tornado um cantor de forró, eu não estava sendo feliz com o que eu faço. Porque o que me faz feliz é cantar tudo que eu quero. Eu consigo cantar tudo que eu quero e tocar tudo que as pessoas querem. Quer dizer, eu fui na contramão, fui fazer uma coisa para me realizar e não para competir ou para me envaidecer para as pessoas. Enquanto todo mundo estava indo para o lado, você resolveu ir para o lado Não, oposto. decide o que é que eu quero. Você quer fazer... O que é que eu quero? O que é que me deixa feliz? Pronto, eu quero fazer isso aqui, musicalmente isso aqui me faz feliz. Se isso me faz feliz, então faça com amor, faça bem feito, faça do alicerce, que nem eu disse, se eu não tivesse dado certo, eu continuaria fazendo o que eu faço. Por quê? Porque eu amo fazer isso. Muito bom. Interessante. Tem que ter uma coisinha chamada humildade. Não é isso? Humildade é diferente. De reconhecer também, né? E de reconhecer e não esquecer as origens. Com certeza. Aonde saiu e aonde eu estou. É mais ou menos assim. O nosso tempo, infelizmente, se exauriu, Fernandinho. Foi um prazer Satisfação ter esse imensa. papo com você. Qual a avaliação que você faz do nosso bate-papo, Eduardo? 10 de 10. 10 de 10? 10 de 10. Foi perfeito pra mim, muito bom. Muito rico, né? Muito, muito bom, assim, conhecer, né, esse amor que o Fernandinho tem pela música, né, que isso move realmente ele e inspira, né, tantas outras pessoas que realmente querem viver da música, né, e que é possível sim, né, então muitas pessoas que às vezes desacreditam, né, mas olhando a história do Fernandinho, reconhecer que é possível, que dá para viver de música, dá para fazer aquilo que se ama, então maravilhoso estar aqui com Muito vocês. Muito bom e muito bom também ter você novamente conosco, né, Obrigada, meu querido. partilhando esses momentos. Toda conversa é proveitosa, toda Verdade. conversa é pedagógica, toda conversa a gente consegue obter conhecimento. Com certeza, não aprendemos E disso. mais uma vez agradecer o Serginho por colocar na prateleira dele, do trabalho dele, um pouco do meu trabalho, um pouco da minha história e dizer para vocês, eis-me aqui, sou eu. Alguma coisa que nós não perguntamos que você gostaria de acrescentar, Fernandinho? Faltou tanta coisa, eu estava ansioso para saber o que era. Maravilha. Infelizmente, nosso tempo é curto. Eu gostaria de agradecer o Marquinhos, sempre com a sua receptividade, o meu amigo Joaquim, e eles trabalham também, eles que faz a mágica acontecer, na Com verdade. certeza. Eles estavam curtindo o bate-papo. Estava sim, com certeza, nossos parceiros. E agradecer você que passou todo esse tempo nessa imersão no mundo da música junto conosco. Não esqueça os canais, canal 180 da BrisaNet, YouTube da Sertão TV, Brisa Play e Spotify.
horário alternativo, no seu sábado, na Canudos FM 106,7. Tudo de melhor. Fiquem todos com Deus.